hoje dia 2, né? O presidente Pérez. E desde o dia 31 também, o Robinho deixa de ser um jogador do Atlético Mineiro. Inclusive, hoje ele já se despediu do Atlético nas redes sociais. Isso, já está oficialmente no mercado. Notícia de hoje é que Vasco pensa em Robinho e o Santos também. Enfim, vocês têm alguma novidade sobre o assunto? Então, eu conversei, Flavinho, com uma pessoa ligada à direção do Santos e eu até tinha uma outra expectativa. O que me disse essa pessoa, se contratar o Robinho, não vem o Gabigol. Se contratar o Gabigol, não vem o Robinho. Não há dinheiro para os dois. Essa pessoa me disse isso, mas eu estava com outras informações, de que os dois poderiam vir. Eu tinha essa informação. Mas essa pessoa, em quem eu também confio, me deu essa informação. Outra coisa que pega é aquela questão lá do estupro ou violência sexual do Robinho, na condenação dele na Itália. O presidente do Santos, o José Carlos Pérez, ele leva isso muito em consideração. Ele está muito incomodado com essa situação, com essa condenação, e num primeiro momento ele se mostrou reticente em relação à contratação do Tem uma Robinho. questão que tem que ser levada em consideração, é o seguinte: o Bruno Henrique foi suspenso 5 jogos. por 5 jogos da Libertadores, por uma cusparada que ele deu no dá jogador. pra recorrer, você vai cair para uns 2. Será? 2, 3 vai. Na Comebol não é fácil. Caiu. Na Comebol não é fácil. Cai, Eu sim. acho que não, hein, O Sormani? Felipe Melo caiu de todo mundo. Cai toda hora, cai tudo toda hora. Reverte em grana. Na Comebol eu tenho minhas dúvidas o hoje em Felipe dia. Melo caiu. A Felipe Comebol Melo caiu. Bom, vamos ver, mas assim, A pena do Corinthians. esse raciocínio Você aqui... lembra da pena do Corinthians por causa da morte daquele menino lá do Kevin Estrada. Kevin Espada? Caiu, foi um jogo só. Eram 5. Eu acho assim, há uma diferença hoje no tribunal. A Comebol tentou se aproximar da UEFA nos últimos anos em várias coisas, inclusive até no nome da competição, né? Começa com Comebol, que nem a UEFA, Champions League, Comebol, Libertadores e tal. E depois de anos e anos sendo massacrados, criticados por ter tribunal moleza, não acontece nada, a Comebol começou a ser 2 anos pra cá mais rigorosa. Então, hoje eu acho que já não é tão fácil assim. Mas tem esse caso do Felipe Melo que o senhor me lembrou agora, que é bem recente. Foi do ano passado. Foi uma batalha campal lá no Uruguai. Eu acho assim, que no Brasil, foi. no STJD no Brasil, competições nacionais e estaduais, é mais fácil, ou é praxe, já virou praxe, o cara tomar uma punição e a punição ser revertida em cesta básica, algum trabalho social. Na Comebol eu acho que isso é mais difícil. Pode acontecer? Pode. Eu tô imitando o Sormani sempre fala assim: pode jogar? Pode. Ele pergunta e responde. Falei, pode diminuir a pena? Pode. É uma crítica, hein, Sormani? Não, é uma opção. Não, eu sou um telespectador assim, Sormani. Pode cair a pena? Pode. Mas eu acho que na Comebol não é tão fácil disso acontecer como é ainda no Brasil. Não, aqui é mais fácil. Você tem razão. Mas não dá pra acontecer? Dá. O que você ia falar, João? Não, falando da Comebol, julgamento, esse janeiro agora a Comebol deve julgar o caso do Flamengo, né? E aí o Flamengo vai ver se a estreia contra o River Plate em casa, se pode ser com os portões fechados. Vai ficar muito atento a esse Primeira coisa, o Flamengo não vai ser eliminado, certo? Porque senão ninguém teria anunciado um grupo com Flamengo e tabela e tudo mais. Então esse é o primeiro indício, o Flamengo não vai ser excluído da próxima competição. E haverá uma pena, né, João? Vai ter uma pena, vai ser julgado ainda, né? Se vai ser dinheiro, se vai ser portões fechados, se vai ser... Agora, Robinho ainda. E Vasco, João? Tem conversas também? Aliás, o Vasco continua... A posse do novo presidente, essa se dá porque ainda tem a eleição do Conselho, né? Esse mês. Esse mês agora, final 13 de janeiro tem a eleição. E pode ser a posse ainda do novo velho presidente. Pode ser. Mas hoje a situação é que a urna 7 foi anulada. Hoje assumiria o Júlio Brandt como novo presidente do Vasco. O Vasco retoma essa semana, acho que é dia 4, se eu não me engano, a reapresentação, me falha a memória, dia 4. Só que ainda o foco no Vasco é em relação à presidência, porque quem está contratando até agora está sendo o Eurico. Eurico e o Euriquinho, filho dele. Então o Júlio Brandt assumindo, se assumir mesmo com o grupo, com o Felipe, com os ex-jogadores que fizeram campanha para o Júlio durante a campanha presidencial, aí que pode pesar, porque vai ser um outro orçamento, são novos... Hoje tem muita gente que não patrocina o Vasco, que não anuncia no Vasco, por
por essa gestão que já está desgastada e há tudo mais. tanto tempo. Então o Vasco deixa de arrecadar dinheiro por causa disso. Talvez mudando a mentalidade, mudando as pessoas. A gente até falou aqui Muda a imagem ontem, do clube, né? Sormani, mas- de que a mudança na gestão do Vasco, assumindo o Júlio Brandt, como fica a posição do Vasco no Campeonato Carioca? Hoje é Vasco-Botafogo e Ferge de um lado, Fla-Flu de outro. O Vasco saindo desse trio, indo para a dupla Fla-Flu, que, na minha visão, Flamengo e Fluminense hoje pensam no Campeonato Carioca com maior renda, com mais visibilidade, tentando resgatar a credibilidade do campeonato, ao contrário do que vem acontecendo, pelo menos até ano passado. O Vasco pulando de lado, talvez o Campeonato Carioca também mude no cenário nacional, não só em termos financeiros, mas de projeção e de credibilidade. Hoje o Campeonato Carioca é disputado, ninguém dá bola. Agora, peraí, questão política, clube, isso é muito importante. A urna 7 anulada, a gente não pode dizer que o Júlio Brandt é o presidente, porque o presidente é eleito pelo Conselho. Normalmente... Na eleição do dia 13. Mas o Fábio... Eleição dia 13. Então, por eleição exemplo, do dia 13. é possível a urna 7 ser anulada e o Eurico, numa manobra, alguma coisa política, o Conselho votar nele. Mas aí. Não é a lógica. O Fábio Azevedo trouxe essa informação aqui ontem, até, inclusive falando o seguinte, são 200 e poucos votos e ele precisa de 31 para ser eleito. Então não é uma coisa tão impossível. Então, assim. aí, por exemplo, vamos supor que ele compra o Robinho, tá? Não era bem isso, não, peraí. Ele precisaria, ele precisaria de uma... essa eleição elegeu uma parte do Conselho. Né? Isso, Sei lá, exatamente. acho que Ele são leva a 100. maioria para a votação do dia 13. Exatamente. O Eurico precisaria de uma maioria absurda Sim. dos outros votos, outros. absurda, tipo 98%, sei lá o quê. Para ter a chance isso é favorável de, ao Júlio. Então, é uma porcentagem menor para A tendência, mas a gente não pode afirmar, mesmo com a urna 7 anulada, Não, acabou. claro que não, porque ainda tem a eleição para acontecer. E ainda tem, e a gente é uma política em clube. Então, por exemplo, o Robinho, o Eurico Pode contrata o Robinho acontecer? agora. Pode. Utiliza ele. Quantas vezes uma contratação não tem teor político? Contrata o cara. Aí já tem gente, não sei o quê, ele contrata outro cara, não sei, sabe, mexe as pecinhas no tabuleiro ali, questão política. Aí faz acordo aqui. Claro que o nome Então, do Robinho seria excelente pro Vasco. Excelente. Então, eu li a informação que o pessoal do Eurico já está se armando para essa possibilidade de tentar ganhar a eleição no Conselho. Nessa iminente, a confirmação da anulação da urna 7, alguma forma de ele tentar ganhar a eleição no Conselho. Então, mesmo com a urna 7 anulada, ele ainda tem chance... matemática, né? O Vasco, de ser o o presidente. torcedor do Vasco pode se preparar porque esse ano vai ser mais uma vez um ano com pouco dinheiro em caixa, serão contratações pontuais. Os garotos da base que terminaram o ano, Evander, Paulinho, Paulo Vitor, Matheus Vital, esses aí vão ser mantidos. E o Zé Ricardo já subiu 10 jogadores da base, inclusive, jogadores que poderiam estar jogando a Copinha, o Vasco estreia hoje na Copinha. Jogadores que poderiam estar disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Zé Ricardo já puxou esses jogadores para o time de cima, para o time principal. E o Zé Ricardo, isso já é característica dele desde a época que ele estava no Flamengo. Mas ele não fez isso tão bem no Flamengo, que era aproveitar a base. Mas no Vasco tem sido assim, ele tem dado mais oportunidades aos garotos da base e está subindo mais gente. Subindo zagueiro, está subindo meio campo, lateral. E o Vasco vai vir com mais jogadores da base do que gente contratada para 2018. É a realidade do Vasco. É a realidade do Vasco. Voltando ao Santos, Sormani, e Barcos? Ganhou força nos últimos dias. Mas essa história de o Barcos poder ser o substituto do Ricardo Oliveira. já houve um contato. Para Libertadores. Já houve um contato com o jogador, mas até onde eu Ele está tenho onde? Ele informação, estava no LDU. Ele estava na no LDU do e Equador. encerrou o contrato dele. Tá. Então ele não tem vínculo, não precisa pagar nada. Ele tá facinho. luvas e tá no mercado. E até onde eu estou sabendo, com a pessoa que eu conversei, a contratação não está tão próxima assim, não. Já houve um contato, estão conversando. Ele se interessou? Mas ele é um Se jogador interessou, caro, tem mercado, né, Ele é caro, né? Olha, eu não sei se ele é caro, mas a família quer que ele volte pro Brasil. Qual a idade do Barco? 33. E ele 33. teve um ótimo desempenho na LDU. 36 Cara, jogos. eu não acho ele tão 23 caro, gols. Sormani. Pra ter jogado na LDU é tudo bem, é um time legal. Não é questão dele ser caro, é questão que o Santos está negociando. O Santos não tem dinheiro, gente. O Santos não tem Mas aí dinheiro. o Santos pensa em Robinho, Gabigol. Então, Ele foi tudo um dos dentro, poucos gols dele tudo pelo Vélez. aquilo que eu te falei. Fez 3. Essa pessoa me disse isso. Os dois acertar não. com o Gabigol, não Nossa. vem o Robinho.
Se acertar com o Robinho, não vem um Gabigol. Você entendeu? Eu acho porque o Barcos Santos uma precisa boa, investir num pra- centroavante Então, e num jogador liberado. Então, não dá pra você... A menos que você contrate o Robinho pra ser um jogador que vá atuar na posição do Lucas Lima, ou seja, Robinho, fica à vontade, joga o que você sabe. pensa o jogo e pronto. Pensa o jogo, caia pros setores que você quiser cair, o problema é... Porque lá na frente vão jogar Gabigol, Barcos e Bruno Henrique. É outra história. Entendeu? Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Inclusive, o pessoal que assumiu essa nova gestão do Santos faz questão de deixar isso claro. Tem uma dívida de curtíssimo prazo de 30 milhões de reais. E o Santos não sabe onde tirar esse dinheiro. Não tem sócio-torcedor, Não forte, tem sócio-torcedor. não tem... Caiu dramaticamente na gestão do Modesto Roma Júnior, a questão do sócio-torcedor. E foi lançado agora há pouco tempo, não, acho que foi ontem, a questão do ranking das mídias sociais. Tá? Flamengo em primeiro, segundo o Corinthians. Número de seguidores, né? Não, essa semana passada, essa pesquisa é bacana, que é sobre... Você localiza onde... Então, por exemplo, o Santos. Onde o Santos tem mais torcida proporcionalmente, mais pessoas que curtem o Santos, na Baixada Santista. Aí você vai ver Santos em Santa Catarina, Santos no Amapá, Santos em Rondônia. Então, cada clube do Brasil você consegue mapear onde estão os seguidores. Estão os maiores torcedores. Aliás, eu recomendo, tem muita gente que me escreve, não, porque tal time tem a maior torcida do Brasil, não, porque tal time é a terceira, é a quarta, é a quinta, ou tal time é regional. Muita gente fala, esse time é regional, não tem torcida fora do seu estado. Tem sim, nesse mapa você vai ver exatamente... Onde está isso? Eu vejo daqui a pouco. Então, nesse ranking, Flamengo em primeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Santos em quinto. Não, tá vendo? O Santos é em quinto lugar. Eu fico zoando o Santos. Mas assim, por exemplo, você entendeu? A Chapecoense é muito bem votada nesse quesito. Porque quem por causa curte, do acidente, a comoção das pessoas, muita gente passou a curtir. Então não quer dizer que a Chapecoense tem mais torcida que o Cruzeiro, mais torcida que o Grêmio, que o Atlético, que o Fluminense. Ela passou a ter simpatizantes no mundo inteiro. São simpatizantes. Mas ali você pode ver assim, então, por exemplo, o Vasco é um time que tem uma torcida ainda muito expressiva na região norte. Como é normal, os times paulistas têm grande torcida no Mato Grosso do Sul, no Paraná. Norte do Paraná. É impressionante como os times paulistas são populares ali. Olha, isso é levado em conta o Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Canais no YouTube. Exatamente. Então, repito, o Flamengo em primeiro lugar, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, o Grêmio em quinto, Chapecoense, como bem lembrou o Rodrigo, está em sexto lugar, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Sport Botafogo, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Vitória, Coritiba, Ceará, Figueirense, Goiás e Fortaleza, Santa Cruz, Criciúma, Paysandu, Remo, Ponte Preta, enfim, e vai indo. Tem uma coisa legal da São 40 times, são 40 times. Tem várias formas de você tentar aferir. Lógico que as pesquisas ainda são a maior base para você medir quem tem mais torcida, onde cada um tem mais torcida. O Santos tem uma coisa curiosa, que vai muito com a brincadeira que você faz sobre a idade dos santistas. O Santos, se eu não me engano, é o quarto colocado, às vezes é terceiro, na Time Mania. Que é o pessoal que joga e faz os joguinhos na Time Mania, que não emplacou como se esperava, né? Que é uma loteriazinha esportiva então, e o tal. pessoal dizem que muita gente com mais idade acaba fazendo. Então o Santos, proporcionalmente assim, ele cresce muito na Time Mania. Não sei se tem a ver exatamente com isso. É do Ibope, viu? É a torcida do Ibope. Legal. Tá? Porque você tá em que lugar nisso aí? Entre os 40? Se entre os 40, a gente já estamos bem na parada. Sim, A portuguesa está em 200 e poucos mil torcedores curtidas, se eu não me engano, de cabeça, a portuguesa. Tem gente que diz assim, ó, o Flamengo tem mais torcida que a portuguesa em São Paulo, que a portuguesa teria aproximadamente 250 mil torcedores em São Paulo. O Flamengo tem mais flamenguistas em São Paulo do que torcedores da portuguesa. E tem mesmo, nessa pesquisa. Curtidas, eu acho que você pega na cidade de São Paulo, acho que até o Vasco já tem mais que é português. Simpatizantes em São Paulo do que... Eu duvido. Não, é só pegar essa pesquisa, você citou. O Sormani, bom, voltando ao Barcos, desculpa, então, você falou do sócio-torcedor, que o Santos não tem onde dar dinheiro, mostrando o potencial que o Santos tem para oferir uma arrecadação grande. Que hoje, por exemplo, é parte importante da arrecadação do Palmeiras. Exato. A gente fala do Internacional, a gente fala do Corinthians, a gente fala principalmente do Palmeiras. Então, essa direção do Santos, agora com o Pérez, eles vão dar muita importância para isso. Muita importância para o sócio-torcedor. Por isso, o Santos vai jogar mais vezes em São Paulo. Porque o cara é sócio-torcedor. Ele não consegue ir para Santos. Chegar lá, o estádio é um ovo.
O cara jogando mais vezes em São Paulo, você tem como atrair o torcedor para se associar ao Santos. Os 5 jogos do Santos na Libertadores, são 5 jogos da Libertadores, vão ser no Pacaembu. Na primeira, Na primeira fase? Primeira 3. Na fase de grupo são 3. 3. São 3 jogos. 3 jogos, isso. 3 jogos. 3 com visitantes, 3 com mando. Então, os 3 jogos e mais o clássico contra o Corinthians, que é mando do Santos, no Campeonato Paulista, é o único clássico que ele tem como mando na competição, vai ser no Corinthians também esse clássico. Vai ser no Pacaembu. Vai ser no Pacaembu também esse clássico. Ou seja, a diretoria está olhando com muita atenção isso, porque é o jeito de você fazer dinheiro. O Santos, para mim, já perdeu uma oportunidade, ainda tem. É sensacional. Com o Corinthians saindo do Pacaembu para Itaquera, o Pacaembu está livre. A prefeitura está pensando em privatizar. Até agora era um projeto do atual prefeito que não ninguém vai pegar aquilo. Mas o Santos, por exemplo, você imagina, tem vários times que têm opções de 2 estádios. O Fluminense tem o Maracanã para grandes jogos, para jogar no Juliette Coutinho e tal, um acordo que ele fez. O Galo tem o Independência, quando ele precisa tem o Mineirão. Eu acho que seria muito fácil, bom para todas as partes praticamente, o Santos pegar o Pacaembu. Fica lá. Tá facinho mesmo. Tá facinho, entendeu? Aquela coisa, é questão de oportunidade. Fazer um acordo e não quer dizer que vire as costas para Vila Belmiro. Um outro jogo faz na Vila, mas fica ali. Sim, o Pacaembu seria muito funcional ao Santos em termos de rentabilidade, de torcida, de desempenho. É um baita de um estádio, um dos melhores gramados do Brasil. Não tem o menor tipo de problema para o Santos jogar lá, muito ao contrário. Na história do Santos se desenha muito também no estádio. Poderia fazer, vender todos o pacote, só torcedor, vender com base no Pacaembu. Capacidade de 40 mil. Muito maior. Uma final de Libertadores, o Santos, se for pra final, vai ter que jogar no Pacaembu ou no Morumbi. Só a história do Barcos com o Santos, ela só tem uma pequena vírgula para que essa negociação saia. É a seguinte: o Barcos ele tinha um contrato até o meio de 2017 com o Sporting de Portugal. O contrato ele foi renovado por mais 6 meses para que ele pudesse ter um empréstimo à LDU. E o Sporting, justamente por que ele fez esse empréstimo de novo, né? Essa renovação por mais 6 meses. Ele ainda tem 30% dos direitos econômicos do Barcos. Uma chamada opção de recompra, né? Se o Barcos for acertar com o clube, 30% desse valor tem que ser passado ao Sporting até agora, janeiro, né? Então isso aí já é um complicador. O complicador é o seguinte, é saber se o Sporting vai querer sempre essa opção de recompra ou se cede de uma vez esses 30% ao Hernan Barcos. Porque ele não teve bons desempenhos anteriormente, isso fez com que o Sporting diminuísse, né, qualquer tipo de pedida, mas como agora ele foi muito bem na LDU, o Sporting ainda tem essa cláusula no contrato que pode fazer com que é o seguinte, se você acertar com o Santos então, eu quero 30% de qualquer valor do acerto. O Santos tem um concorrente aí pelo Barcos, né? O Botafogo. Na verdade é um namoro antigo, a diretoria do Botafogo não é de hoje que está tentando o Barcos. Com a ida do Roger para o Internacional, se está buscando um quem que namorava o Barcos no Botafogo? Jair Ventura. E o Botafogo não está na Libertadores. Tá sobrando pro Gilberto. A prioridade é o Gilberto. A prioridade é o Gilberto. O Barcos é bem melhor. Mas na diretoria do Botafogo se trabalha mais com o Gilberto, que também é um namoro antigo. O Gilberto não foi bem no São Paulo, 2 anos em São Paulo, não foi bem. O Gilberto pode ser a primeira opção, mas o Barcos ainda é um sonho da diretoria alvinegra. Sassincani, o Palmeiras está oferecendo, está empurrando lá o Rafael Veiga para o Atlético Paranaense na negociação com o Everton. Porque aí, no caso, a batida é daquele valor, mas o Palmeiras já pagou o Atlético Paranaense, até onde eu sei, os 2 milhões para ter a liberação imediata, né? O Rafael Veiga, ele tem tido resistência a jogar no Atlético Paranaense, porque ele é torcedor declarado e... Do Coxa, e cresceu no clube, tem uma grande identificação, então ele não queria jogar no Atlético Paranaense por isso. Só que os empresários do Rafael tentam convencê-lo de que o lado passional é uma coisa, o profissional é outra, que para ele seria interessante se desenvolver no Atlético Paranaense para poder voltar ao Palmeiras e, claro, ser um jogador utilizável na próxima temporada, ou sei lá, vai depender desse ano aí de algum desempenho muito fantástico no primeiro semestre, que ele voltasse para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então existe esse tipo de dúvida em relação ao empréstimo do Rafael Veiga devido a esse lado, ele já tentou ser envolvido na negociação, não quis, resistiu, agora o Palmeiras tenta convencê-lo para que o elenco, claro, fique menor e evidentemente ele possa